Cara, agora me conta aí mais ou menos, só assim, de forma rápida, pra não tomar muito teu tempo. Como foi, assim, essa história aí, os principais highlights que aconteceram na tua vida empreendedora? O que que você abriu, o que que você fechou, o que que você abriu de outra empresa, até você chegar Cara, rapidinho, então, bem direto. Passei no vestibular, eu sou de família bem estruturada financeiramente, lá no Maranhão, meu pai é rico. E aí todo mundo choca, né? Quando fala assim, ai, meu pai é rico. Foda-se, é ele que é rico, não O é... dinheiro é dele, não é O meu. dinheiro é dele, não é meu, né? Então, sempre teve muita condição financeira e me incomodava uma coisa. Quando você tem na família alguém que com todo o mérito de trabalho fica grande como meu pai ficou, você fica na sombra. Eu falava assim, cara, eu não quero ficar na sombra. Eu não quero ficar na sombra, não quero. E é muito mais cômodo, porque é confortável você ficar bonitinho na sombra, né? Ganhava mesada, pô, passei no vestibular, ganhei um Golf zero, tinha grana pra pôr roda, som, neon, aquela época do Velozes e Furiosos, aqueles espirros no carro, turbo, DVD, aquela parada toda assim. Fiz tudo que eu queria. Morava em Fortaleza, sozinho, fiz uniforme e tal. E aí, no primeiro ano de faculdade, começou a me incomodar, cara, porque eu chegava da faculdade, quando eu ia, né? Porque só ia pra farra. Chegava, dormia a tarde inteira, ia pra academia e no dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa. Falei, putz, vou vender meu carro. Vendi meu carro, montei uma beneficiadora de açúcar lá em Fortaleza, aí trabalhei, quebrei pra caramba. Aí, putz, ia pra uma cidade que eu nunca vou esquecer o nome, chamado Araripina, no Piauí. Eu ia comprar farinha em Araripina, no Piauí, aprendi sobre farinha. E aí eu fiquei sem comer farinha um tempão, porque eu vi como é que era feito o processo de farinha. O povo pisava descalço na farinha e um monte de mulher sentada lá assim, cara, descascando a mandioca, literalmente assim, num suor absurdo. Eu falava, meu, não quero comer farinha mais. Aí fiquei um tempo sem comer farinha, hoje eu já voltei, é gostoso pra caramba. E aí, e aí, pô, fazia isso e tal. Aí, 5 anos assim, entre quebras e acertos e tudo mais, dei certo. Falei assim, cara, legal. Porra, sou foda. Tenho, sei lá, tava com 23 anos de idade. Vou vender tudo e vou investir em outro negócio, porque eu cansei disso aqui. Arrendei minha marca, tô bem, eu sou foda no que eu faço. Já fornecia pro Pão de Açúcar, pro Carrefour e tudo mais. Aí peguei o pouquinho de dinheiro que eu tinha, não era muita coisa. Aí falei assim, já sei, tá em ascensão, blindagem de carro, vou montar uma blindadora de carro. Aí fui pro Maranhão, tava no Ceará, fui pro Maranhão, peguei o restinho de dinheiro que eu tinha, meu pai completou o outro restinho, pô, empreendedor e tal, vou montar uma blindadora. Montei a blindadora no Maranhão e, cara, foi um estrondo. Eu blindei uma média, tipo, em um ano de 0 carros. Eu não blindei nem um carro. Nem um carro. Sabe o que é zero? 0 carro. Aí perdi o que eu tinha, o que o meu pai tinha me dado. Eu falei, pai, então, fodeu, né? Tem nada. Tinha só os maquinários, ele vendeu, amortizou a dívida dele. Aí ele estava lançando um empreendimento. Aí ele virou e falou assim, ó, se você quiser, pode ir para lá ser vendedor. Falei, tá bom, vou lá ser vendedor. Quanto é que eu ganho? Ó, como não tem imobiliária no meio, eu te pago a comissão total. Aí o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, cara, normalmente, gente, isso não é regra, tá? Foi um pensamento que eu tive lá. Normalmente, corretor é aquele cara que é um pouco mais preguiçoso, que tentou tudo da vida e que é algo fácil, que é só mostrar as coisas e tal. É um pouco mais acomodado. É errado isso? Não, tem corretor muito foda aí. Mas aí eu pensei, pô, se eu estudar isso aqui, eu viro o melhor corretor de tudo. Cara, eu estudei pra caramba esse empreendimento do meu pai. E na época era um X número de lotes e assim, nos 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, eu vendi, acho que 12% de tudo sozinho. Sozinho. Vendi porque eu sabia muito daquilo. E aí meu pai viu e falou assim, cara, você vai ganhar muito dinheiro, tá ganhando muito dinheiro. Aí eu troquei o dinheiro que eu tinha a receber por um carro. Eu falei assim, ó, eu tenho isso aqui para receber, me dá um carro. Aí, porra, de novo, gastei tudo no carro.
comprei meu primeiro carro, aí massageei meu ego, beleza. Aí fiquei lá com ele na construtora e tal. E aí ele foi fazer uma entrevista para ser concessionário de uma marca de carro X. E aí eu virei para ele e falei assim, pai, é o seguinte, eu consigo essa marca pra gente. Como que você consegue? Eu falei, cara, pai, eu vou estudar isso aqui e eu vou falar na entrevista exatamente o que eles querem ouvir. Estudei a marca X e quando eu cheguei para a entrevista com ele, ele configurava como investidor e eu como operador, entre aspas. Então, eu sabia dos carros mais do que o cara que era o gerente de expansão que estava me entrevistando. E aprovado. A proposta que meu pai fez na aquisição foi a menor, mas a fábrica obrigou ao vendedor a aprovar. E aí, a gente assumiu. No primeiro mês, a concessionária antiga vendia 8 carros. No primeiro mês, eu vendi 28. No segundo, 26. E foi indo. E aí, acontece o que acontece em toda cidade pequena. Como eu era muito agressivo em venda, e agressivo mesmo a ponto de... Tipo, o povo lá da cidade vai lembrar disso, eles vão descobrir agora. Como eu sei que na galera do interior tem muito ego, o que eu fazia? E muita vaidade, os fazendeiros chegavam lá para comprar carro, dia de quinta, sexta-feira, na verdade eles não queriam comprar. Eles queriam passear, porque é um passeio na cidade interior. Aí o que eu fazia? Eu punha só pré-venda e vendedora bonita, eu demiti todos os vendedores e coloquei só mulher bonita. Dei treinamento para elas e falei assim, ó, você não vai sair com os caras, mas você vai ser simpática, vai sorrir, vai dialogar, você não vai ser a chatinha da balada, do rolê. E aí, treinei, falei assim, ó, não falta respeito e tudo mais. Só que eu coloquei alguns gatilhos. Então, o cara chegava lá numa sexta, ela virava e falava assim, não sei o que e tal, gostou do carro? Não, mas tudo bem, se o senhor não tem condição para comprar, não tem problema. Cara, Mexia com os caras. mexia com os caras e aí os caras ficavam doidos e às vezes... Aí o que eu fazia? Eu era chamado, eu descia e falava assim, não, o senhor tem crédito demais aqui na cidade. Faz o seguinte, hoje é quinta, hoje é sexta, leva o carro. Aí ele levava o carro e o que acontecia? Ele dava um rolê final de semana. Aí ele se comprometia perante a sociedade a comprar esse carro. E aí, cara, eu fiz muito isso, fazia muito isso e começou a dar muito certo. E aí eu vendia bastante carro, foi dando muito certo. E aí foi quando eu comecei a atritar com meu pai, porque meu pai virou e falou assim, olha, a cidade começou a falar que eu estava fazendo um ótimo trabalho, e aí meu pai pensava que eu tinha que fazer diferente, de certa forma, enfim, a gente começou a discutir, eu falei, pai, vou sair. Saí da empresa, e aí nisso que eu saí da empresa, eu tinha ganho um prêmio dessa marca de performance, que ela é uma marca que concorre com uma outra marca, briga milenar. E aí, a gente começou... Eu recebi esse prêmio, e aí eu voltei, eu já estava casado na época, voltei para a cidade e saí de um salário X de diretor comercial para 0. Eu falei, cara, o que eu sei fazer? Eu sei vender, então eu vou dar curso de venda de carro. E aí eu fui nas concessionárias, eu lembro que eu precisava dar 7 cursos por mês para poder pagar a mesma padrão de vida que eu tinha anteriormente. Aí comecei a dar curso, eu falei, cara, isso não é escalável. Eu não vou ficar dando... Vai depender do teu tempo. Né? Vai depender do meu tempo. Aí recebi a proposta dessa outra marca de carro para poder tocar a operação. Aí começa a história legal. Porque eles me propuseram, porque eu entregava market share. E aí eu não tinha dinheiro. Aí eu pedi pro meu pai, vamos entrar. E fiquei perturbando meu pai 1 ano para entrar. Não vou entrar. Aí eu fiquei puto no final de 1 ano e falei assim, pai, é o seguinte, eu não tenho mais tempo. Se o senhor não for entrar, eu vou entrar sozinho. Aí ele falou assim, tá bom, só que o teu nome e das tuas irmãs estão na holding patrimonial. Se tu fores, para não contaminar,
eu vou ter que, entre aspas, te deserdar, vou te tirar tudo do teu nome. E você não vai mais usufruir do meu crédito nem de nada. Aí eu estendi a mão, tá bom, tá feito. E aí, dia 19 de dezembro de 2011, isso aconteceu. Sabe quando você fala assim, putz, não tenho chão, zero chão? Fiquei sem chão. Aí peguei, eu já tinha assinado o termo de compromisso dessa marca aqui em São Paulo. Vim para São Paulo, eu lembro bem disso porque era um valor expressivo. Eu tinha R$619 no bolso. Vim para São Paulo, comprei uma passagem de última hora que custou 4 mil e poucos reais, que eu paguei em 10 vezes. E aí eu cheguei aqui em São Paulo nessa marca, falei, cara, o que eu tenho? Nada, né? Então vou dar umas trucadas violentas. E eu não indico ninguém fazer isso, mas foi isso. Cheguei aqui e falei assim, olha, vocês me chamaram aqui porque vocês sabem que eu entrego. Ah, tá, e chamou, eu só topo se vocês me derem exclusividade no Maranhão. Ah, tá, não podemos fazer isso. Tá, então não topo. Aí conversa vai, conversa vem. Não, a gente consegue te dar exclusividade. Mas, em contrapartida, você tem que comprar X milhões de carro. Eu falei, puta, eu não tenho esse dinheiro, né? Eu falei, então tá, vou tirar meu dinheiro da aplicação. Em quanto tempo? Eu falei, não sei, eu vou falar com o meu gerente. Em resumo, saí de lá com um contrato assinado, exclusivo, lá no Maranhão e tudo mais. Bati na porta de alguns bancos e o meu discurso era, olha, sou concessionário exclusivo no Maranhão, tenho isso aqui, tenho X milhões para pagar. Se quiser, entra comigo e põe alienação fiduciária nos carros. Aí falei com 5 bancos, aí um dos 5 bancos, topou, aí esse que topou demorou 43 dias para me dar a resposta, paguei juros, consegui pagar os carros chegaram num terreno baldio lá do lado da concessionária do meu pai, e, em resumo, em um ano eu montei 3 concessionárias, faturei pra caramba e aí errei de novo, porque o que eu fiz? Eu entendi que para crescer eu precisava injetar capital. Vendi 50% do grupo empresarial e baixei a guarda, porque naquela época, muito inocente, eu entendi, eu pensava que as pessoas seriam boas comigo na mesma proporção que eu era. E realmente eu fui lesado, o cara me lesou, né, nesse sentido. E aí perdi as concessionárias, perdi tudo de novo, fiquei com puta passivo, quebrei feio pra caramba. Aprendi com isso, comecei a dar consultoria e começar tudo de novo. Aí mudei pra Goiânia, virei motorista de um cara lá, que inclusive ontem ele estava na minha corrida. Virei motorista dele e assim, eu tinha tido a experiência de ter tido tudo quando eu tinha 21 anos de idade, eu vi um cara lá do Maranhão pousando um helicóptero. Aí eu falei, cara, eu quero ter um helicóptero antes dos 30 anos, eu quero ser milionário antes dos 30. Eu só não sabia como, mas eu fiquei com vontade de ter isso e estabeleci isso. Então, com 29 anos, eu comprei o helicóptero, já tinha as coisas tudo, já tinha ganho dinheiro e tudo mais, mas eu não tinha preparo para manter. Então, quebrei a concessionária, foi uma puta cagada, deu tudo errado. Aí comecei tudo de novo, comecei a trabalhar, entrei no ramo de startups, comecei a estruturar, aí veio a Car for Sale, aí eu vendi a Car for Sale, aí fui juntando um pouquinho daquele. Então, em resumo de tudo, eu tenho muito mais história de fracasso do que de sucesso para contar. Eu sei contar muito bem a história dos fracassos que eu tive e do aprendizado que eu tive. Do que não fazer. Do que não fazer. Mas hoje estamos muito bem. Hoje estamos muito bem e o ponto principal é que a gente consegue enxergar o que não deve fazer. Esse é o ponto.